Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa recompensa. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os irmãos e irmãs, então, hoje nós nos reunimos para este 7º dia da nossa novena, para meditar justamente o capítulo 7º da exortação apostólica pós-sinodal Christus Vivit. E o tema de hoje é a pastoral dos jovens. Então, primeira coisa importante para nós irmos sempre pensando durante esses dias, né? Alguns padres já disseram isso, mas qual que é a importância desta exortação para hoje, para o hoje da nossa igreja? Primeiro porque é um olhar eclesial, é um olhar da igreja sobre os jovens. Como a igreja enxerga os jovens hoje, o que a igreja pensa sobre os jovens, como a igreja quer trabalhar com os jovens. E é também um olhar jovial sobre a igreja, porque os jovens todos foram consultados para este sínodo e participaram deste sínodo ativamente, foram protagonistas neste sínodo. Então tem coisa dos jovens neste documento. Então, como os jovens enxergam a igreja, como os jovens veem a igreja, tanto jovens de dentro quanto jovens de fora também. Como nós somos vistos pelos jovens que não estão conosco todos os dias aqui na Assembleia, né? Então é importante, né? Essa exortação é importante para nós hoje. Vem no momento, o Papa vai dizer no início deste capítulo, que a pastoral dos jovens e toda a juventude sofre muito com várias coisas, pela tecnologia, pelas comunicações em massa, também pelos próprios problemas, tantos e tantos problemas, né, que os jovens, todos nós jovens passamos. Então a exortação apostólica vem num momento importante, é o Espírito que sopra, como, quando, onde Ele quer. E outra coisa importante também, né? O tema deste capítulo, a pastoral dos jovens, que nós vamos dar continuidade àquilo que os outros padres vieram falando, né? Quando nós falamos jovens, sim, esse documento ele está posicionado para os jovens de idade, sim. Mas o Papa sempre abre os horizontes e fala dos jovens também de coração, de alma, de vivência. Então aqui nós precisamos lembrar, né? Não são somente os grupos de jovens, sejam eles pastoral da juventude, sejam eles grupo de oração, ou qualquer outro grupo de jovens, né, TLC, qualquer grupo, não somente eles que estão sendo atingidos por essas palavras, mas todos nós, porque a igreja tem que ser jovem, porque o Cristo é sempre jovem. Então toda pastoral precisa ser jovem e toda pastoral precisa ter jovens também. É algo importante que nós precisamos pensar um pouquinho dessas palavras do Papa. Toda pastoral precisa ser jovem e toda pastoral precisa ter jovens. Todo trabalho pastoral precisa ser assim.
Então, toda vez que eu disser dos jovens aqui, não se excluam os mais velhos, os mais experientes. Se incluam sempre nisso. E também, né, pensar, né, como os jovens devem agir nas nossas pastorais. E aqui o Papa diz, né, a pastoral dos jovens, toda a pastoral que precisa ser jovem e precisa ter jovens, tem que ser uma pastoral de sinodalidade. O Padre Luiz Fernando falou lá no início, o que é sinodalidade? Sinodalidade é caminhar juntos. Então toda pastoral precisa caminhar junto, para comunicar a alegria do Evangelho e se abrir para os carismas e ações do Espírito Santo. Quem não caminha junto não consegue comunicar a alegria do Evangelho, porque a alegria do Evangelho se dá em comunidade. Nós somos igreja e não se vive fé fora da igreja. Não se entende as palavras do Senhor fora da igreja. E também para que se abram aos carismas e ações do Espírito Santo. Quem caminha sozinho também não caminha pelo Espírito Santo. Caminha sozinho, caminha pela sua própria cabeça, pelo seu próprio coração. Não transforma o seu coração em templo do Espírito, mas caminha pensando nas suas verdades. Então toda pastoral precisa caminhar pensando nessa sinodalidade. E sabe, pensem, eu já disse isso algumas vezes aqui para vocês, né? É mais simples falar em homilias quando estamos na nossa paróquia, né? Porque a gente conhece a realidade do nosso povo. Já falei isso para vocês. Não pensem de maneira abstrata quando eu estiver falando de pastoral. Não pensa na pastoral do outro. Pensa em vocês, nas nossas pastorais. Na pastoral da paróquia Santa Cruz, na pastoral da cidade de Santa Cruz das Palmeiras. Não pensem nos outros jovens das outras paróquias somente. Pensem em vocês. Sempre que eu estiver falando, é para vocês, aqui. Pensem em vocês. Então nós aqui, na nossa paróquia Santa Cruz, precisamos caminhar juntos. Uma pastoral que não quer caminhar com a outra, ou um membro de pastoral que não quer caminhar com o outro, entendendo as diferenças, as diversidades, não chega a lugar nenhum. Desmorona, acaba, termina, morre. Não é isso que nós queremos. Então eu gostaria, depois dessa breve introdução deste capítulo, resumir este capítulo em 3 atitudes que eu consegui perceber que o Papa nos chama. A primeira atitude é buscar, a segunda, acolher, e a terceira, fazer crescer. Então são 3 coisas que eu percebi que o Papa Francisco nos chama hoje, através deste capítulo. A primeira delas, buscar. Buscar onde? Onde nós devemos buscar os nossos jovens? Onde estão os nossos jovens hoje? Por que essa nossa igreja não está cheia de jovens? Claro, muitos estão na faculdade, alguns trabalhando. Mas e os que não estão trabalhando, não estão estudando, onde estão? Temos alguns aqui, mas poderiam ser mais, né? Onde nós devemos buscar os nossos jovens? Nós conhecemos a nossa praça aqui de final de semana, né? Sexta-feira, no horário da missa, atrapalhando às vezes a missa. Conhecemos no sábado, no domingo um pouco menos, né? Mas nós sabemos onde estão os nossos jovens. Estão nessas praças, fazendo coisas que não deveriam ser feitas. Às vezes destruindo a sua própria vida, acabando com o seu futuro e com o futuro dos outros. Os nossos jovens estão nas escolas também. Aprendendo, estudando, sim, mas às vezes também sendo atacados por essa cultura de morte, essa cultura anticristã na qual nós estamos vivendo. Os nossos jovens estão nas faculdades, se formando. E eu saí da faculdade há pouco tempo e voltei de novo, né? Os nossos jovens estão nas faculdades, mas quanta coisa falta para os nossos jovens que estão estudando? De que eles não estão se formando para si mesmos, mas estão se formando em prol dos outros? Quanta mentalidade egoísta e mesquinha reina nos nossos ambientes de estudo? Quero saber só para mim. Quero me formar. Mas e formar uma boa sociedade? Às vezes não pensamos assim. Os nossos jovens estão nas praças, nas escolas, nas faculdades, mas estão também marginalizados. Quantos jovens sofrem pela pobreza, pelo desemprego, pelo abandono, pelas drogas?
pelo álcool, por relacionamentos que não deram certo, por abusos, por violência. Os nossos jovens estão marginalizados e estão excluídos também. Excluídos porque às vezes eles mesmos não conseguem se encaixar em muitos lugares, e excluídos porque outras pessoas os excluem. Onde devemos buscar os nossos jovens então? Nesses lugares. E buscar para quê? Por que nós devemos buscar os nossos jovens? Para que eles façam uma experiência com o Senhor. É isso que o Papa Francisco traz muito neste capítulo. Ele foca muito nisso, de maneira muito simples. Mas ele traz isso. Devemos buscar os nossos jovens para fazer uma experiência com o Senhor. Não devemos buscar os nossos jovens para nós. Eu disse que os nossos jovens poderiam estar em maior quantidade aqui, mas não porque eu quero dizer, olha como a minha novena está cheia de jovens. Não é por isso. Quantidade, nós sabemos que não faz diferença. Mas se nós tivéssemos mais jovens aqui, mais deles poderiam fazer essa experiência próxima com Jesus, com o Evangelho, com a comunidade que pensa diferente do mundo no qual estes jovens estão inseridos. Então, por isso que nós devemos buscá-los, para que eles façam uma experiência com o Senhor, uma experiência profunda, que transforme a vida deles. E para isso nós precisamos ser missionários. O Papa nos diz isso. Buscar é ser missionário, é ir onde eles estão, é ir ao encontro. E aqui, o Papa Francisco traz uma frase que parece que ele esteve conosco nas nossas missões aqui no meio do ano. E eu trouxe ipsis literis essa frase. O Papa diz: as missões juvenis que se organizam nas férias depois de um período de preparação podem suscitar uma renovação da experiência de fé e também projetos vocacionais sérios. Nós fizemos isso. É interessante que também foi depois de um período de preparação, foi no momento de férias. E com certeza este momento de missão para nós acendeu uma nova chama na nossa paróquia. Espero que essa chama ainda se mantenha acesa hoje e por muito tempo. Precisamos buscar. Vocês que fizeram missões, cada um pode ter um testemunho diferente, né? E que bom foi ver nas nossas missões os nossos adolescentes, as nossas crianças, indo também falar da palavra de Deus. Que testemunho bonito, que coisa importante. Se nós formos considerar, eles não são jovens de idade, mas têm um coração jovial, porque foram em busca também dos outros. Não vamos esquecer estes exemplos, não vamos deixar este impulso de buscar os outros ficar somente nas missões. Vamos buscar todos os dias. Todos os dias nós devemos ser missionários. Uma segunda atitude é o acolher. Se nós devemos buscar aqueles que não estão conosco, devemos acolher aqueles que vêm até nós. Porque muitos também vêm. Não depende só de nós ir buscar. As pessoas também vêm, porque reconhecem na igreja algo estável, algo concreto, algo verdadeiro. E como o jovem procura algo concreto na sua vida, né? Como o jovem procura estabilidade, tanto física, emocional, relacional, também espiritual, econômica. E as pessoas reconhecem ainda na igreja um lugar de estabilidade. Então nós precisamos acolher aqueles que vêm até nós. E o Papa diz algo que eu achei muito bonito. A pastoral dos jovens, todas as pastorais, precisam criar um lar. Muitos vêm até nós em situação de orfandade. E não somente orfandade porque não tem pai ou mãe, mas orfandade espiritual. Buscam em nós alguma coisa. Primeiro nós precisamos pensar: o que eu posso oferecer a eles? Tenho eu, católico da paróquia Santa Cruz, algo a oferecer àqueles que vêm? Então precisamos criar lar entre nós. Não somente casa. Casa é construção. Casa nós entramos, saímos, está lá. Mas lar, criar lar no coração das pessoas. Se muitos vêm em situação de orfandade, que nós sejamos pais e mães na fé para essas pessoas. Nós possamos acolher com paciência, acolher com perdão. E algo que o Papa também diz muito sério para nós hoje. Mais uma vez eu digo,
ouçam isso vocês, aqui, vejam a vida de vocês. Acolher sem elitismo, como nós somos elitistas. E não somente um elitismo econômico, de status, mas o perigo também do elitismo espiritual. Acharmos que somos melhores do que os outros. E aqueles que não pensam e não rezam como nós, ou não têm uma experiência de fé igual a nossa, não pode entrar no nosso grupinho. São excluídos. O elitismo moral também. Ai, olha como que aquele jovem peca. Olha o pecado daquela pessoa. Ela não pode fazer parte da minha pastoral. Nós somos perfeitos. Nós não erramos. Nós somos bons. Nós somos a melhor paróquia do mundo? Não somos. Desculpa frustrar vocês. Nós não somos. Cuidado com o elitismo, porque o elitismo fecha as portas. O elitismo fecha o coração. E quantas pessoas vêm com o coração sofrido, com o coração angustiado, machucado, rasgado, procurar lar em meio a nós. E porque nós nos achamos melhores, nós excluímos. A pastoral não pode ter critério para aceitar os outros. Nenhuma delas. A igreja não tem critério para aceitar as pessoas. A igreja acolhe. Acolhe, cobra sim conversão. Cobra mudança, mas acolhe. E o Papa Francisco nos dá o exemplo dos discípulos de Emaús. Nunca havia pensado dessa maneira. Jesus acolhe os discípulos de Emaús na angústia, na tristeza, na desconfiança, no medo. Estão indo embora, Jesus morreu, o que eu vou fazer aqui? Jesus os acolhe, entra na vida deles, faz lar com eles, porque eles estão órfãos, o mestre morreu, perderam as esperanças. Jesus acolhe, e Jesus entra com eles na noite deles. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem, e Jesus fica. Devemos nós também ficar na noite das pessoas. Ninguém gosta muito da noite. A noite é perigosa. À noite nós não enxergamos bem. A noite escura da nossa alma é triste. Nós não conseguimos rezar, não conseguimos ver Deus. Mas nós precisamos estar na noite das pessoas, entrar na noite dos nossos jovens, entrar na noite das nossas famílias, a noite mais profunda. Quando estão sofrendo, é lá que nós devemos ser como Jesus foi com os discípulos de Emaús. Apresentar a palavra e apresentar esta comunhão na Eucaristia, a vivência na comunidade, para trazer essas pessoas à tona, para que nós possamos acolhê-las de verdade. E a terceira e última atitude, fazer crescer. Buscar, acolher, fazer crescer. Fazer crescer aqueles que nós buscamos e vieram conosco, fazer crescer aqueles que vieram até nós e aqueles que já estão conosco. Vejam, nós buscamos alguns, acolhemos alguns e alguns já estão conosco. Precisamos fazer todos estes crescerem, fazer crescer na experiência com Deus, através da partilha de vida, através da partilha dos problemas, das alegrias, através do testemunho, através da alegria de estar próximos, fazer crescer na fraternidade, fazer crescer na vida comunitária, fazer crescer no serviço ao próximo. E a primeira leitura hoje: aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Temos que fazer crescer para o céu, como árvores fortes, frondosas, que abrem os seus ramos e abrigam muitos abaixo dos seus ramos, na sua sombra. Nós devemos fazer esses jovens crescer, e nós devemos crescer também, como essas árvores, e não como ervas daninhas, que arrastam no chão e ainda estragam a vida dos outros. Que tristeza, né? Quando nós vemos pessoas que se arrastam na vida espiritual, na vida pastoral, e não se contentam de estar arrastando, ainda querem arrastar os outros para o mesmo buraco. Como isso é triste. Temos que fazer crescer. Não podemos ficar nivelando por baixo. Ai, que coisa difícil que o padre está falando. Ai, para que esse monte de coisa? Para que esse monte de oração durante a novena? Para que rezar vésperas? Precisa disso? Precisa. Queremos levar vocês para cima, para o alto. E existem pessoas que nos puxam para baixo, mas nós não vamos deixar.
porque temos que fazer crescer. Temos que dar alimento sólido. E aqui fica a questão para nós, né? Como que nós podemos fazer crescer a juventude da nossa paróquia? E aqui é algo muito prático para nós. Vamos terminar essa novena traçando metas para cada pastoral nossa. Como que nós podemos fazer a juventude da nossa paróquia crescer? Crescer sim, em quantidade, é importante isso. Mas crescer também em mentalidade, crescer em espiritualidade. Vamos pedir então nessa Eucaristia, porque Jesus faz as mesmas coisas conosco. Ele nos busca, Ele nos acolhe, Ele nos faz crescer. Vamos pedir que nós sejamos pessoas assim também, aprendendo com Jesus, buscar o próximo, acolher o próximo e fazer crescer o próximo. E fazer crescer o próximo à sombra da Santa Cruz. Banhados nesta água, alimentados neste sangue redentor do Cristo. Pelo batismo, pela Eucaristia, que nós possamos crescer em nossa vida, fazendo também o outro crescer. Que Deus nos ajude.